A gente segue movimentando aqui a nossa reportagem nesta manhã com informações ao vivo. Vamos até Brasília, porque a rede social X recorreu contra a suspensão de contas da deputada Carla Zambelli. Quem acompanha esse assunto, tem mais detalhes nesta manhã, é o Bruno Pinheiro, que está de volta aqui no Jornal da Manhã. Pois não, Bruno? Assunto que envolve também aqui o STF, o Supremo Tribunal Federal, de onde eu falo nesta terça-feira, viu, Nonato? Mesmo após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, a empresa retirou do ar, então, todas essas contas que foram renomeadas em nome da mãe de Carla Zambelli. Logo na sequência, elas foram retiradas do ar. O filho de Carla Zambelli, no outro dia, fez uma outra conta, mas também foi retirada do ar. E agora, então, a plataforma, o seu escritório de advocacia, acabou apresentando então este recurso para que esta conta não seja retirada do ar. Chega a citar também a Constituição Federal, dizendo sobre a autoridade de controle, de impedir a vinculação da informação por quaisquer meios de comunicação, disse o X, aguardando então esse recurso para o ministro relator Alexandre de Moraes sobre este bloqueio de todas as contas da deputada Carla Zambelli, esse bloqueio integral dos usuários, que disse uma espécie de censura também sobre essas ilegais contas que foram retiradas do ar. Claro que esse recurso ainda será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, mas é esse escritório que representa a plataforma, então recorrendo ao Supremo Tribunal Federal. Há também uma expectativa sobre uma apresentação da deputada Zambelli lá na Itália, onde ela está então hospedada após essa fuga, como foi visto, e após também esse licenciamento das suas atividades aqui da Câmara dos Deputados, aguardando inclusive um manifesto do presidente Hugo Motta sobre a perda do seu mandato, a cassação oficial. Isso deverá acontecer nos próximos dias. Há uma expectativa, inclusive, sobre a fala de Hugo Motta. Só para a gente encerrar, eu falo então do Supremo Tribunal Federal, onde está finalizando os últimos ajustes. A gente observa então essa movimentação, inclusive, do reforço da segurança para os novos depoimentos que vão iniciar daqui em torno de 55 minutos, às 9 horas da manhã, aqui na capital federal. Os advogados já estão chegando, claro que por um outro acesso, os réus também acabam acessando aqui a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e um dia com muita expectativa, com esses olhares para o Supremo Tribunal Federal. Assuntos importantes, tanto sobre o inquérito de uma suposta tentativa de golpe de Estado, quanto também essa história do recurso da Carla Zambelli. A gente segue de olho então no Congresso e aqui também no Supremo Tribunal Federal. Nonato e Soraya. Tá combinado. Muito obrigado, Bruno Pinheiro, com informações em Brasília. Eu já chamo aqui também para a nossa conversa Deise Ciocari e José Maria Trindade. Ô Zé, essa questão aí de suspensão das contas da Carla Zambelli, porque ela também está condenada e está considerada foragida nesse momento. Aí ela passa as contas delas para a mãe. E aí são derrubadas também, porque teoricamente a justiça entende que é da própria mãe. Só que o filho cria uma conta dele, ele é emancipado com 17 anos, o ministro derruba também porque diz que é uma perpetuação das condutas criminosas da mãe, da família, no caso. É complicado isso, hein, Zé? Porque daí você está, de algum modo, pegando uma família, você não está individualizando o processo, na minha visão. O que você pensa? É uma cultura aqui de que quando alguém faz algo errado, aí o outro lado, para reagir, faz outra coisa também errada para tentar punir ou evitar aquele mal. Não pode ser assim. Isto é censura e a Constituição brasileira garante o direito à livre expressão, vetado o anonimato. O que tem que ser feito é a justiça decidir caso a caso, deixar o filho, a mãe, os parentes falarem à vontade e depois responsabilizar. Esta deve ser a tendência da justiça, responsabilizar pelo que eles falaram. Agora está em nome do filho ou da mãe, então a mãe e o filho é que devem responder. Olha, a deputada Carla Zambelli quebrou todos os parâmetros. É uma grande novidade, a aposta geral é de que ela não cumpriria esse mandato de forma integral diante do seu posicionamento na Câmara dos Deputados. É um caso raro que não despertou o famoso espírito de corpo ali dos deputados e senadores. Ninguém saiu em defesa aberta dela. Eu fui conversar com aliados e me diziam, Zé,
é moita. Isso significa o seguinte: eu não vou falar nem a favor e nem contra. Neste momento, não falar a favor é falar contra. A decisão será da mesa, mas não é que o presidente Hugo Mota decidiu. Ele conversou com os líderes e todos entenderam ali nos bastidores de que é coisa da mesa decidir. A Constituição diz, num caso desse, que não é cassação, é perda de mandato, né? A Câmara deve ser ouvida e pronto. Não tem absolutamente nenhuma regulamentação. Ouvida e pronto. E determinar a extinção do mandato, que não é a cassação. Então a Carla está complicada. Vai ficar sem mandato e a VEP, várias execuções penais dela, é o Supremo. É o ministro Alexandre de Moraes. Deise, está ficando cada vez mais evidente que ela está, de uma certa forma, isolada, né? Dentro do próprio partido, sem nenhum tipo de apoio. E em relação à decisão do perfil X, esse bloqueio total, na sua avaliação, é desproporcional? Soraya, que ela está isolada, isso é evidente, né? O partido dela não tem se manifestado, nenhum apoiador se manifesta, né? Eu tenho dito, inclusive, que politicamente, eu acredito que a gente pode cravar que a Carla Zambelli, politicamente, ela acabou, né? Aqui é Brasil, a gente nunca sabe, né? Mas em relação ao bloqueio das contas dela, o que a gente vê em relação a isso é um aumento cada vez maior da tensão entre o judiciário no Brasil e as plataformas digitais. E o que me chama a atenção é que esse é um assunto que a gente tem debatido já há alguns anos e o Congresso Nacional não se dispõe a atualizar esse debate, não se dispõe a levar esse debate adiante, né? Então existe essa tensão e o STF agora, ele tem utilizado, no caso da Carla Zambelli, ele tem utilizado a jurisprudência de que ela não pode utilizar as redes sociais porque ela incita atos antidemocráticos. Mas aí a gente vai para a questão do que o Zé Maria estava falando aqui, mas qual é a linha tênue entre liberdade de expressão, censura, discurso do ódio? A gente não discutiu isso aqui no Brasil, porque toda vez que essa discussão começa, ela para, né? E ela tem sido feita no STF, não no Congresso Nacional, onde deveria ter sido feita, né? Onde deveria ter começado. Então, no fundo, o que se trata aqui, a questão ela é muito maior do que simplesmente a Carla Zambelli, né? É uma tensão, de novo, recorrente entre judiciário e redes sociais e, só para lembrar novamente, ano que vem é ano eleitoral. Essa tensão ela vai aumentar ainda mais e a gente ainda não fez uma discussão séria.